Olá a todos, estamos mais uma vez no nosso canal, na nossa série O Evangelho de Jesus. Dessa vez vamos ler de Mateus 11 em diante. Explicando novamente que o nosso canal tem o intuito de trazer de uma forma mais pura possível, sem prisões a dogmas e a religiões qualquer, a instituições religiosas, sem prisões a essas instituições religiosas, mas trazer o ensinamento de Jesus de uma forma mais pura, tendo em vista que Jesus nos liberta de toda imposição religiosa, de todo rito, de todo ritual, de todo dogma, Jesus nos liberta disso e nos mostra que a verdadeira religião, no sentido de religar, que é isso? É você se religar com o Criador. A criatura se religar com o Criador. Essa verdadeira religião não necessita de rótulos, não necessita de prédios, templos de pedra, não que não possa ter, mas não necessita de templos de pedra, de rótulos, de rituais e etc. Então, tentamos trazer de uma forma mais pura possível os ensinamentos do Cristo. Vamos a Mateus 11. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então, aqui é o finalzinho de Mateus 10. Quando João ouviu no cárcere, ou seja, João estava no cárcere, João ouviu falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim, ou seja, em Jesus, motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Jesus estava querendo dar um ensinamento ao povo ao falar de João. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que João veio preparar o caminho no sentido a preparar o coração das pessoas, preparar as energias do ambiente para a chegada do Cristo, para a chegada de Jesus. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Então vemos que o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Isso significa o quê? Significa que todos aqueles que estão no reino dos céus,
reino dos céus que Jesus coloca aqui é o estado último de purificação do ser. São dimensões celestiais. Não é eu sair daqui, né, eu morrer hoje e ir para uma cidade astral, um plano astral, mesmo que seja positivo, um lugar bom, como o Chico Xavier trouxe, né, a cidade de nosso lar, assim como existem várias outras cidades astrais. Não é isso. Não é eu ir para outro planeta, eu morri e vou reencarnar, desculpe, né, vou encarnar em outro planeta melhor que aqui. Não, também não é isso. É o estado último de purificação do ser. O reino dos céus que Jesus nos traz, para onde podemos ir se nos purificarmos rapidamente, é o estado último de purificação. São dimensões celestiais. Continuando. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. O que é se esforçar? Ora, Jesus também ensina que devemos negar a nós mesmos. E negar a nós mesmos não é uma coisa fácil. Negar os nossos defeitos, negar os nossos desejos, as nossas vontades, negar o ego em desequilíbrio, equilibrar o ego, isso é trabalhoso. Isso não é fácil, né? Então, o reino dos céus é tomado à força. Ou seja, a purificação nós conseguimos depois desse esforço. E continua, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, aí Jesus dá um grande ensinamento. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Mateus 11, 14. Então, Jesus afirma, se o queres reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. E Jesus completa no Mateus 11, 15, dizendo assim, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, quem quiser entender, que entenda. É isso que Jesus quis dizer. Ora, mas como João Batista poderia ser o Elias se todos sabiam que João era João, né? João nasceu como João. João Batista nasceu como João, cresceu como João. Como ele poderia ser Elias, que era um profeta lá do Velho Testamento, e que eles acreditavam que Elias iria voltar, né? Como isso? Ora, isso se explica pela lei da reencarnação. E Jesus completa dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, quem quiser entender, que entenda, né? Muita gente não quer entender isso, mas Jesus mostra aqui para nós por um fato foi um fato ocorrido, né? Mostra para nós uma prova de reencarnação. Ora, como João Batista pode ser Elias? Se estudarmos a história de Elias, vamos ver que Elias mandou decapitar, arrancar a cabeça de vários profetas de Baal, né? Então ele mandou decapitar e assumiu aquela responsabilidade. Então, quando ele volta, como João Batista, nós vamos ver como João faleceu, como João morreu, decapitado. Ou seja, se cumprindo a lei do karma. Se ele matou decapitado, ele morre
decapitado. Então isso é uma prova de reencarnação. A volta de Elias, como dessa vez, como João Batista, e morrendo decapitado. Jesus mesmo diz, lá na frente na Bíblia, né, quando ele vai ser defendido e o apóstolo puxa a espada, Jesus fala assim, opa, embainha a sua espada, guarda a sua espada. Você não sabe que quem mata pela espada morre pela espada? Ou seja, o que ele está querendo dizer? Se você fez hoje, lá na frente você vai receber isso. Essa é a lei do karma. Isso é o que a lei do karma pede. Aí muitos vão falar assim, mas Elias não morreu. Elias foi levado aos céus, né? Foi arrebatado, foi levado aos céus. Se estudarmos a história de Elias, vamos ver que Elias estava junto de Eliseu, né? E foi perguntado a Eliseu, Eliseu, se você conseguir ver o que vai acontecer comigo, eu te passo o meu poder. Porque Eliseu tinha pedido o poder de Elias para si. E Elias disse, se você vê o que aconteceu comigo, então isso significa o quê? Se ele falou, se você vê, é porque o que aconteceu não foi algo físico. Porque se fosse algo físico, com certeza seria visto. Então foi algo espiritual que aconteceu, foi uma visão espiritual. A passagem da carruagem de fogo, etc., foi uma visão espiritual. Enfim, sendo arrebatado ou não, Elias foi levado para outro plano espiritual e houve a necessidade de reencarnação, dessa vez voltando como João Batista. Então vamos continuar aqui. Mas a quem hei de comparar esta geração? Jesus diz. É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros. Nós vos tocamos flauta e não dançaste. Entoamos lamentações e não pranteaste. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Ou seja, toda vez que se levanta um profeta, um médium, sério, justo, as pessoas vão atacar, dizendo que é do demônio, dizendo que é mistificação, falsidade, etc, etc. Por que as pessoas vão atacar? Algumas vão atacar por causa de inveja, outras vão atacar por causa de medo, outras vão atacar por causa de briga religiosa. Existem vários motivos para receber um ataque. Muitos vão atacar por não querer que a sua verdade seja na verdade uma mentira. Muitas pessoas acreditam muito em uma coisa só. E se alguém chegar e mostrar para essa pessoa que aquilo que ela sempre acreditou não é uma verdade absoluta, isso é dolorido para alguns. Então a pessoa não quer se desfazer daquilo que ela tem como verdade absoluta. Isso é um motivo de atacar um médium justo, alguém que chegou para trazer, para ampliar a sua mente. Continuando, veio o Filho do Homem, que é Jesus, que come e bebe e diz, eis aí o glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, olha que Jesus fala de si mesmo. Ele fala de João, né, dizendo que João não comia nem bebia, e diziam que ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, ou
seja, Jesus falando de si mesmo, que come e bebe. Então significa que Jesus comia e bebia junto com as outras pessoas. E dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicano e pecadores, porque Jesus se reunia com os publicanos e com os pecadores. Jesus não jogava ninguém para escanteio, né? Ele abraçava a todos. Com o quê? Com o intuito de quê? Com o intuito de exemplificar, de mostrar através dos seus próprios exemplos e das suas palavras, de mostrar o caminho para a purificação e para a entrada nesse reino dos céus. O que é o reino dos céus? Não é só uma dimensão superior. O reino dos céus também é um estado de consciência elevado, um estado de consciência superior também. Aí Jesus diz: mas a sabedoria é justificada por suas obras. Ou seja, as obras que Jesus faz, né, justifica ele mesmo. Porque não importa se eu estou convivendo com publicanos e pecadores, porém eu os auxilio, eu faço o bem. As obras sempre vão justificar a você e a mim. As obras verdadeiras, porque Deus sabe a verdade do seu coração. Então as obras, as boas obras, sempre vão justificar. Quem com porco se mistura, farelos come, né? Então querem dizer que você está misturado com publicanos e pecadores, então você também é um pecador. Não, não necessariamente. Você pode estar ali para, através dos seus exemplos, você mudar a vida daquelas pessoas. Então vamos ali, vamos continuar. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Então Jesus diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizera, há muito que elas teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. O que Jesus quer dizer? Que onde ele passou, as cidades que ele passou, quando a gente dá exemplo, as pessoas têm que seguir aqueles exemplos. Do momento que você não sabe que está errando e erra, isso tem um peso. Agora, quando você sabe que você está errando e mesmo assim você continua errando, vamos dizer que a responsabilidade e a culpa é maior. Ora, você tem um filho e seu filho não sabe que você comprou um jarro bonito e botou em cima da mesa. Ele não sabe. Ele viu um jarro lá e está brincando de bola e para ele aquele jarro é normal. Chutou a bola, quebrou o jarro. Ora, isso tem um peso. Né? Isso tem um peso. Ele vai ser punido, vai ficar de castigo. Né? Ou vai somente ganhar uma repreensão por ter quebrado aquele vaso. Já que eu não falei para ele que tinha um vaso ali. Ele não sabia. Então ele vai ganhar uma repreensão. Ora, a mesma cena, porém, eu cheguei e falei: filho, olha só,
o pai comprou esse vaso aqui e botou aqui na mesa para quando sua mãe chegar. Ah, esse vaso é da sua mãe, um vaso novo, bonito, foi caro. O filho mesmo assim olhou, não fez muita questão, continuou jogando a bola e quebrou o vaso. Como ele já foi avisado, agora dessa vez, ele não vai ganhar simplesmente uma repreensão. Ele vai sim ficar de castigo. Então, o que Jesus quer dizer é isso. Se eu já ensinei para vocês, se eu já dei um exemplo, e vocês não se modificaram, então o castigo, o karma, né, que vem conforme o erro de vocês, será mais pesado. Claro que Jesus não falava dessa forma, pois ele tinha que falar de uma forma em que todos naquela época e naquele local ali, né, entenderiam. Então vamos continuar. Então, quando Jesus fala no dia do juízo, ele não está se referindo ao juízo final. Ele está se referindo ao karma, ao momento em que você for receber esse karma. Aí continua. Tu, Cafarnaum. Desculpe, continua. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, eleva-te-as, porventura, até o céu? Descerá até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então, Jesus põe como exemplo, né, na cidade de Cafarnaum, ele põe como exemplo a cidade de Sodoma, Sodoma e Gomorra, né, onde foi destruído por pedras de fogo, etc, etc. Cafarnaum foi destruído assim? Ora, se Jesus disse que seria menos rigor, então ele não está falando da terra em si. Ele está falando da cidade, das pessoas que ali habitam. Ele está falando do karma coletivo daquelas pessoas. Continuando. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho. O que ele quis dizer que só ele, naquele momento, só ele conhece o Pai. E aquele a quem o Filho quiser revelar. E continuando, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele está dizendo, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ele não está dizendo vinde a pessoa dele, mas ele está querendo dizer o seguinte, segue o que eu estou te ensinando. O meu jugo, o que é jugo? Jugo é aquele negócio que colocava nos burros, nos bois, para que eles arassem a terra. Então, coloca aqui na boca do boi, né, dos dois, e eles vão junto puxando o arado. Aquilo é pesado, né? Então, um guia o outro. Então, o que Jesus quer dizer? Segue do meu lado. Vem comigo. Trabalha junto com os meus ensinamentos.
usa dos meus ensinamentos, participa, segue esses ensinamentos e tudo será mais leve, mais tranquilo na sua vida espiritual. Então, terminamos aqui Mateus 11, né? Vamos começar Mateus 12. Espero que todos tenham gostado. Muita paz a todos.